Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a missionária levita Edileuza. Nesse dia de hoje eu venho gravar algo da parte de Deus. Algo esse que é um sonho, o qual Deus ele me deu na madrugada de ontem. Muitos que já conhecem o meu ministério, que já me conhecem, sabem que Deus ele me usa muito através de sonho profético, por intermédio de sonhos proféticos. Então, quem me conhece, quem já me conhece, quem conhece o meu ministério, tem acompanhado o meu ministério, as minhas postagens, as minhas gravações, os meus vídeos, sabem que Deus ele me usa muito por intermédio de sonho profético. Que Deus ele me mostra e me revela as coisas, às vezes, por intermédio de sonhos. E se você for ver, for observar lá na palavra do Senhor, você vai ver que Deus ele fala por intermédio de sonhos. Que Deus iria falar com muitos por intermédio de sonhos. E eu fui uma dessas agraciada por Deus para ele falar comigo por intermédio de sonhos proféticos. Então, Deus ele me deu um sonho na madrugada de ontem, antes de ontem, na qual Deus ele me mostrou algo, e dentro desse algo que Deus ele me mostrou, tem um grande livramento para a vida de uma pessoa. E o que foi que Deus ele me mostrou? Deus ele me fez eu contemplar uma discussão, um alvoroço entre duas pessoas. E nesse ambiente onde estava acontecendo essa discussão, essa confusão, esse alvoroço, havia muita gente. Eu via um cômodo, eu não sei se era uma casa ou se era uma igreja, eu não sei. Eu sei que havia um cômodo e dentro desse cômodo eu via essas duas pessoas na maior confusão ali e via muitas pessoas em volta. E a confusão a qual Deus me fazia eu ver e saber que estava acontecendo ali era por causa de algo. O motivo, Deus me fazia eu saber qual era o motivo. E o motivo, quando eu falar aqui para você, vai parecer tão simples o motivo. Só que se você for parar para interpretar o que significa, você vai ver que não é algo tão simples. Então, o motivo qual Deus ele me fazia eu ver que aquelas duas pessoas eram dois homens, eram duas pessoas do sexo masculino. Deus me fazia eu ver que era um jovem. E eu já quero aqui dizer que o livramento é para esse jovem. Não sei se literalmente vai ser para um jovem ou para alguém mais velho, de mais idade, mais adulto. Mas na visão do sonho, Deus me fazia eu contemplar que era um jovem, um dos. E ali Deus me fazia eu ver o motivo da discussão entre eles dois. O motivo da discussão era acerca de um óculos de vista. Deus me fazia eu ver cada um deles com um óculos de vista no olho. Só que o motivo da discussão era, Deus me fazia eu ver ali, eu contemplar que o óculos de vista deles dois tinha sido trocado por um do outro. E ali, aquela outra pessoa estava brigando muito com essa outra pessoa que no sonho eu via que era um jovem, dizendo que ela tinha trocado o óculos dele com o dela. E estava aquela confusão, e essa outra pessoa querendo vir em cima desse jovem, e muita gente ali ao redor. E ali Deus fazia eu aparecer na cena. Deus me fazia eu aparecer na cena para apaziguar, amenizar aquela situação, aquela confusão. E ali quando eu aparecia na cena, a forma que Deus me fazia eu aparecer, eu entrar na cena, quando eu entrava na cena, a forma que Deus ele me fazia eu entrar nessa cena era, eu pegava esse jovem e ficava na frente dele assim, resguardando ele para outra pessoa não vir em cima dele. Eu ficava resguardando ele para o outro não avançar em cima dele, que o outro estava irado mesmo para vir em cima dele. E ali eu resguardava ele assim de canto da parede assim, para amenizar aquela situação, para eles não se pegarem ali.
E ali quando eu resguardava assim, ficava na frente desse jovem, com ele assim meio recanteado na parede. De repente Deus me fazia eu ver agora, eu contemplar, eu falando algumas coisas para esse alguém. E o que Deus me fazia eu fazer agora era, eu via, eu chegava de frente desse jovem, como que encostava ele na parede e dizia para ele, perguntava para ele, foi você quem trocou o óculos? Se foi você que trocou o óculos e você dizer que não foi você, o meu Deus, ele te mata aqui agora. Eu dizia para ele assim, foi você que trocou o óculos, porque havia tido uma troca ali, alguém tinha trocado os óculos. E eu dizia para ele, foi você que trocou o óculos, porque se foi você que trocou o óculos e você disser que não foi você, o meu Deus, ele te mata aqui agora. Eu dizia assim para ele, quando eu dizia assim para ele, de imediato ali o semblante dele mudava. Mudava como? Caía um temor sobre ele. Ah, Espírito Santo. Caía um temor sobre ele. A ponto de o semblante dele mudar, assim, eu ver aquele temor cair sobre ele. E de ele, só com o semblante, confessar que verdadeiramente tinha sido ele quem tinha feito a troca dos óculos. E quando ele ali reconhecia, confessava ali com seu semblante, e caía o temor sobre ele. Ele confessava ali só com o semblante de que verdadeiramente tinha sido ele. E ali caía aquele temor sobre ele. Quando isso acontecia, quando ele ali se arrependia de continuar mentindo, e caía o temor sobre ele, quando eu falava, se você, tipo assim, continuar mentindo, meu Deus vai te matar aqui agora. Aí agora, Deus já me fazia eu saber que estava vindo sobre ele ali agora, naquele exato momento, um grande livramento de infarto da parte de Deus sobre a vida dele. Deus, quando ele reconhecia e confessava ali a verdade, não querendo mais mentir, continuar mentindo, continuar permitindo aquela confusão, aquela situação, Deus falava comigo na hora. Tô dando um livramento de infarto. E ali Deus já me fazia agora eu contemplar. E quando Deus falava que estava dando um livramento de um infarto para ele, esse alguém iria passar por uma cirurgia muito agressiva, fisicamente falando. Ele iria ter que passar por uma cirurgia muito agressiva acerca desse infarto. E era como se essa pessoa não fosse resistir a essa cirurgia, a esse infarto, e iria morrer. Só que ali quando ele reconhecia que ele estava mentindo, ele era um mentiroso, era quem estava causando toda aquela situação. E caía o temor sobre ele ali acerca de quando eu falava, se você continuar mentindo, meu Deus vai te matar aqui agora. Aí o livramento de Deus era liberado para a vida dele. Talvez infarto esse que ele nem sabia que estava para ter. E ali quando isso acontecia, Deus me falava, estou dando um livramento de infarto. E era naquele momento. E ali agora Deus me fazia eu contemplar ele usando as minhas mãos. Deus usava as minhas mãos e começava a passar sobre o corpo desse homem, desse jovem que eu via. Do peito até o umbigo. Do umbigo até o peito. Fazendo ali uma cirurgia nele, no espiritual. Cirurgia essa que ele ia ter que passar no físico, fisicamente. Mas Deus estava dando livramento e intervindo, Anaia Somanaia, e estava fazendo essa cirurgia espiritualmente para que ele não precisasse passar por essa cirurgia fisicamente, porque se passasse, não iria suportar. E ali Deus me fazia eu ver ele pegando a minha mão no espiritual e eu fazendo ali o gesto da cirurgia. E ali Deus me fazia eu contemplar um bisturi nas minhas mãos. Eu nunca vi um bisturi, mas Deus fazia eu contemplar nas minhas mãos. Eu passei até por uma cirurgia esses dias e não sei bem ainda como é o bisturi, mas Deus fazia eu saber que tinha um bisturi nas minhas mãos ali. E ali ele colocava um bisturi nas minhas mãos e começava a usar minhas mãos ali no espiritual, fazendo a cirurgia nesse jovem. E ali Deus me mostrava ele fazendo assim, ó. A cirurgia iria ser do peito, que era no coração, do peito até o umbigo, do umbigo até o peito, ia fazendo assim com a minha mão. E ali
Deus fazia a cirurgia no espiritual nessa pessoa e me dizia assim, mas eu vou deixar um sinal. Me dizia assim, eu vou deixar um sinal. E o sinal, quando ele fazia assim com a minha mão, eu já via o sinal. Quando ele fazia assim com a minha mão ali, eu com bisturi, eu achava que iria abrir. Só que Deus não me mostrava abrindo, aberto. Deus me mostrava só o sinal ali da cicatriz. Na medida que a minha mão ia passando com o bisturi assim, subindo e descendo do umbigo até o peito, do peito até o umbigo, Deus me fazia eu contemplar a cicatriz grande, a cicatriz enorme, em abrir daqui até o umbigo. A cirurgia que esse alguém ia ter que passar. Deus me fazia eu contemplar assim, ele fazendo assim um sinal da cicatriz. O abrir era o sinal da cicatriz, assim, já cicatrizado, me mostrando assim, ó, que essa pessoa iria passar por uma cirurgia que ia abrir de cima do peito até o umbigo, do umbigo até o peito, mas que os céus, o próprio Deus era quem estava fazendo espiritualmente, para que esse alguém não precisasse passar por essa cirurgia e não suportasse. Então Deus usava a minha mão ali e fazia. E ali depois que ele fazia, ele dizia, e eu vou deixar um sinal para essa pessoa saber que ele tinha dado esse livramento, para essa pessoa saber o que Deus estava fazendo. E ali Deus começava a tomar minha mão assim com o bisturi e abrindo do peito até embaixo. Só que o abrir era já deixando o sinal da cicatriz daquela cirurgia. E era uma cicatriz muito grande, do peito até o umbigo. Então, Deus está dando livramento para uma pessoa, só que esse livramento de Deus para a vida dessa pessoa vai depender desse algo que Deus revelou aqui. Tem uma situação que Deus ele requer que esse alguém se posicione. Tem uma situação que Deus está querendo que esse alguém se posicione. Tem uma mudança que Deus está requerendo dessa pessoa. Uma mudança, um posicionamento e uma verdade. Esse alguém, esse jovem que eu via, ele estava mentindo acerca de algo. E esse algo tinha trazido uma grande confusão. Tinha trazido uma grande confusão entre ele e outra pessoa. E eu via muita gente ali também no mesmo ambiente. Tinha trazido confusão, ou seja, tinha trazido confusão esse algo que esse alguém estava fazendo. E ali veio uma chance, uma oportunidade de Deus, e era a última oportunidade para esse alguém se consertar, para esse alguém se posicionar, para esse alguém se arrepender de algo. E na medida que ele se arrependia ali, haveria um livramento de Deus para a vida dele, era livramento de morte. Se ele continuasse na prática que estava, iria morrer. E iria ser uma morte súbita, uma morte ligeira, de imediato, ia ser rápida. A morte que Deus ia trazer sobre a vida dessa pessoa. Quando na visão Deus me mostrava, eu dizendo assim, se você continuar, o meu Deus, ele te mata aqui agora. Ou seja, a morte ia ser rápida. Só que na medida que ele se arrependia ali e se posicionava, Deus dizia, estou dando um livramento de infarto. Ou seja, é por isso que a morte ia ser rápida. Porque ia ser um infarto, ia ser algo rápido. E em seguida Deus me mostrava uma cirurgia muito agressiva, que esse alguém ia ter que passar. E que ele estava intervindo e fazendo a cirurgia espiritualmente. Depois que a pessoa se arrependeu e se posicionou. Deus fez uma cirurgia no mundo espiritual sobre essa pessoa, na vida dessa pessoa. E deu o livramento. E ainda deixou um sinal, eu não sei qual é o sinal que Deus vai deixar para essa pessoa ver. Que verdadeiramente Deus deu o livramento, que verdadeiramente Deus estava dando uma última chance, e que verdadeiramente Deus fez. Que verdadeiramente Deus fez o milagre e ainda deixou um sinal. Que verdadeiramente Deus deixou um sinal. E o óculos, o que significa o óculos? Óculos significa visão, a forma de você ver algo, a forma de você enxergar algo. Ou seja, as visões estavam sendo trocada. Alguém estava trocando a visão de alguém, queria que alguém visse algo, enxergasse de outra forma. Ou seja, se eu uso um óculos de grau, outra pessoa usa um também, o meu grau é diferente do da outra pessoa. O da outra pessoa é diferente do meu grau que eu estou usando. Se eu trocar, vai ficar ruim para mim, vai ficar ruim para ela.
eu vou começar a enxergar de uma forma diferente da que eu enxergava e ela vai começar a enxergar de outra. Vai ficar um negócio embaçado, difícil. Porque sabemos que quem tem problema de vista tem que usar o grau certo. O grau certo que o médico passa. Louvado seja Deus. E nessa visão, nesse sonho que Deus me deu, os óculos foram trocados, ou seja, a visão foram trocada, inverteram a visão um do outro. Anakaia, sou, manaia, sou. Alguém queria inverter a visão do outro, queria trocar a visão do outro, inverter, queria que essa pessoa enxergasse de uma forma, sendo que era de outra. E aquilo ali trouxe uma grande confusão. Alguém tentando mudar a visão de alguém tentando fazer com que alguém enxergasse algo de outro jeito, sendo que não era daquele jeito que a pessoa tinha que enxergar. E por causa daquilo ali, Deus ia trazer uma grande cobrança sobre a vida de um alguém. E a cobrança que Deus ia trazer era a cobrança de morte. Mas depois que essa pessoa resolveu trazer a verdade, houve livramento de morte, amém? Então você que vai ouvir essa revelação desse sonho e que sentir que é com você que Deus está falando, procure se posicionar e se posicionar depressa. Porque tem 2 decretos de Deus para a vida desse alguém. Um decreto é de morte e o outro é de livramento, é de vida, se essa pessoa se posicionar.